Só que isso também não durou muito, porque um pouco tempo depois, assim, uns 2 meses depois, eu de fato fugi de casa. Quando que você tomou essa decisão? Eu tomei essa decisão numa noite que eu... Na verdade, a minha primeira decisão foi me suicidar. Ah, é? Assim, tipo... Porque eu já não conseguia mais enxergar, assim, o que eu vou fazer na minha vida? O que vai acontecer? Meus pais... Eu não podia mais contar com os meus pais. Minhas irmãs também não. Ah, é isso que eu ia falar. Suas irmãs não ficavam do seu lado nunca? Não, assim? e minhas irmãs não moravam em casa. Ah, tá. E nessa época, a minha irmã mais velha já morava nos Estados Unidos. Então, a gente já não tinha mais contato. A outra já era casada, já tinha filhos, já não morava mais em casa há um bom tempo. Então... E cada uma foi viver a sua vida, assim. A gente não tinha um vínculo de irmãos, assim, de irmãs, de se falar, de... E daí... Eu tava assim, eu não tinha amigos, eu não tinha com quem contar. E aí uma noite eu tava muito, muito mal, muito deprê e tal. E decidi, tipo, acho que a única opção é eu ir embora desse mundo e acabar com essa porra toda de uma vez. E aí eu pensei muito bem, meus pais foram dormir, eu tava... Tinha tela em todas as janelas do apartamento, porque a gente tinha gatos. Tá. E só que tinha uma parte, era a única janela que não tinha tela. E eu fui pra essa janela. E aí na minha cabeça passando mil coisas. Se eu pular daqui... Meus sentimentos, e isso e aquilo, isso e aquilo. E aí eu falei, não, eu preciso decidir. É agora ou nunca. Eu preciso me jogar daqui, eu preciso acabar com isso e tal. É agora. Aí eu fui, mas aí continuam os pensamentos. E na hora eu parei e pensei, bom, vou fumar um cigarro, só, tipo, o último cigarro, viva, sabe? Eu vou fumar um cigarro. Você tinha tomado a decisão mesmo? É, eu vou fumar um cigarro. E nessa que eu tava fumando, na minha cabeça começou a passar coisas boas. De sonho, sabe? Naquele momento da nossa vida que a gente desiste da gente, mas ao mesmo tempo a gente não desistiu. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Já. Tipo, desistir. Mas alguma coisa diz, não desistam. E aconteceu isso bem nessa noite, assim, comigo. E aí nessa de não desista, começaram a vir os meus sonhos, sabe? Mas eu quero tanto ser mãe, eu quero tanto isso, quero tanto aquilo, eu quero ser feliz, eu quero ter minha família, eu quero... E aí eu desisti de pular. Eu falei, quer saber? Eu vou... Nesse cigarro passou tudo isso? Foi. Esse cigarro, na verdade, me acalmou, né? Exatamente. Me acalmou. E eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou embora daqui e eu vou viver a minha vida. Se eu tô sendo um peso pros meus pais, eles vão ficar livres de mim, então eu não vou atrapalhar eles. E vou continuar viva pra viver a vida que eu quero viver. E comecei a... Você também não tinha muita... Você não tinha muita também uma experiência fora daquele mundo que você tava, né? Você não sabe, né? Ou você viajava muito, conhecia muita coisa diferente. Era aquela sua vida. Entendi. E daí eu comprei um jornal no dia seguinte. Comprei um jornal que nem existe mais, mas era muito conhecido na época, que chamava até Amarelinho. Que era um jornal amarelo, chamava Amarelinho, que era só de anúncios. Classificados. E era anúncios de tudo quanto é tipo de coisas. E comprei. Falei, não, eu vou conseguir um emprego. E isso, eu tava com 17 anos. Tá. Eu já ia fazer 18 em pouco tempo. Eu falei, não, eu vou conseguir qualquer coisa. Vendedora de loja, qualquer coisa. E na minha cabeça, eu tinha expectativa de que quando eu falasse que eu tinha inglês, que eu sabia falar inglês, que eu estudava em colégio, só estudei em colégios bons e tal, já fosse ser contratada. Portas, né? Mas óbvio que não abriu. Eu cheguei a algumas entrevistas, não consegui nada, pela falta de experiência, por ser primeiro emprego, por ser menor de idade ainda, e não consegui nada. Só que me chamou a atenção nesse final do jornal os anúncios chamando mulheres para se prostituírem. Ah, não era anúncio de acompanhantes, era anúncio para se prostituir? Como assim? Era para, assim, mulheres de 18 a 25 anos, ganha
ganhe até R$1.000 por semana, atendendo executivos. Venha nos conhecer, o endereço X e tal. E eram anúncios de boates, de casa privê, de casa de massagem. Eram de todos os níveis. E eu comecei a ver alguns. Tinham ali muito perto de onde eu morava, porque eu morava com os meus pais no bairro Paraíso. Sim. E daí me chamou a atenção um anúncio específico, que era Alameda Franca, Jardins, ali do lado praticamente, que dava pra eu ir a pé. Eu marquei um ou outro e tal. E aí, no dia seguinte, eu deixei de ir pra escola pra ir conhecer esses lugares. O primeiro lugar que eu fui parar em Santana. Pra mim era muito longe. Zona Norte. E era uma boate muito conhecida de lá. Depois eu fiquei sabendo que era bem conhecida e tal. Mas eu não gostei do ambiente. Era de dia, né? Cheguei lá durante o dia. Nessa época eu estudava à tarde. Então tava fechado, as meninas estavam descansando. Acho que abria só às 7 horas da noite. E daí eu fui apresentada para as meninas, vi o ambiente e tal. Aí eu achei o cheiro estranho, o cheiro era muito ruim, a energia muito pesada. As meninas me olharam meio estranhas, tipo, o que você tá fazendo aqui? E deixei pra lá. Não gostei muito. Eu falei, não. E a gerente contou pra mim, né, qual que era a maneira de trabalhar. Então, de conversar com os homens, tinha que seduzir, tinha que incentivar também os homens a consumir bebidas. E eu parei pra pensar, eu tímida, eu não ia conseguir chegar do nada num homem e seduzir esse homem que nunca tinha visto na minha vida e fazer com que ele quisesse fazer programa comigo. Então eu já cortei da minha lista, não. Eu não vou conseguir ganhar um centavo trabalhando desse jeito. Daí eu fui pra uma clínica de massagem. Porque na minha cabeça pensei, bom, é massagem só, vou ganhar dinheirinho fazendo massagem. Até então eu não sabia que a massagem tem a finalização que é com masturbação. E pode rolar sexo, e aí eu pago a parte pra garota de programa. E eu fui, eu gostei muito, era um lugar muito diferente de boate, era super zen, era incenso, era super bonito o lugar, assim. Era no Brooklyn, essa clínica que eu fui. E aí eu gostei muito do ambiente. Só que daí eu comecei a pensar assim, bom, eu não tenho paciência de fazer massagem. Eu não sei fazer massagem, eu não tenho paciência de fazer massagem. Então, acho que também não vai dar certo. Assim, porque, tipo, fiquei imaginando fazendo 40 minutos massagem mesmo, tá? Eu falei, não, acho que não é minha praia, não, isso. Mas a grana era boa ou não? Assim, a massagem em si era R$100, né? E desses R$100, acho que R$40 ficava pra menina e 60 pra clínica. Então, era boa se tivesse uma quantidade boa, assim, de clientes. E também descartei essa possibilidade de fazer massagem. Eu queria algo mais assim, eu tava na fase de descoberta sexualmente, então eu queria, bom, unir as duas já coisas. que eu vou resolver essa questão da minha vida de sair de casa pra ser independente e não precisar mais dos meus pais, então já quero viver a vida intensamente na prostituição, na putaria. E daí eu fui pro privê, na Alameda Franca. E aí eu conheci lá e tal, e achei, assim, o ambiente não era tão legal como a clínica de massagem, não era tão aconchegante, mas eu conversei lá com a gerente, achei interessante. Eu falei, bom, acho que eu vou começar aqui. E daí no dia, uma semana antes de completar 18 anos, foi quando eu decidi sair de casa. Deixei uma carta, e fui dormir já. Pensando. Assim, na minha cabeça... Eu passei a noite anterior já me despedindo daquela minha vida, dali. Então, eu ficava... Sem meus pais perceberem, eu observava meus pais na sala, sentados assistindo TV. Eu já me despedindo. Como uma coisa já do passado, já que não pertencia. Eu andei o apartamento todo, já nas partes que eu tinha acesso. Mas andei por toda a sala e tal. Vi os livros. Aí passou um filme na minha cabeça, assim, de memórias do que eu vivi ali, da infância... E já fui me despedindo. Eu falei, não, tô decidida, eu vou querer fazer isso mesmo. E fui dormir decidida. Bom, amanhã eu vou acordar cedo, vou arrumar minha malinha, minha mochilinha e vou pra escola, mas não vou voltar. Deixei uma carta
já preparada, uma carta de despedida, tipo de suicida, mas de que tá indo embora. Sim. Assim, deixei claro que eu não tava me matando, deixei claro que eu ia seguir minha vida. Agradeci tudo que tinha que agradecer, pedi desculpas por tudo que eu tinha que pedir desculpas e fui seguir minha vida. E meu pai tava dormindo ainda e eu não podia sair de casa com uma mala, porque minha mãe ia perceber que eu não tava indo pra escola. Então foi com a mochila, que eu tenho a mochila até hoje, inclusive. Você só foi com a mochila? Só a mochila e o fichário. Sem roupa, sem nada dentro? Não, a mochila, dentro da mochila eu coloquei só uma calça, 2 calcinhas. Putz. Coloquei uma blusinha, produtos de higiene, só. E só. E por fim, a última... a minha maior preocupação era pegar o RG. Porque eu ouvi minha mãe dizer que... Eu cresci minha mãe dizendo que... não podia sair de casa sem RG, porque se acontece alguma coisa, se a gente morre, é enterrado como indigente. Então eu tinha esse pavor. Não quero ser enterrado. Então, meu RG eu peguei, fiz questão. E fui. Sem nada de grana? Ou você tinha alguma coisa? Não, zerada. Nisso eu tava zerada. A última coisa, o último dinheirinho que eu tinha ali foi pra comprar um maço de cigarro. Sim. E fui. E meu pai tava dormindo, a porta tava entreaberta, assim, não tava trancada, tava entreaberta, eu percebi. E daí eu fui, abri um pouquinho, assim, olhei pra ele, deitadinho, meio, em pensamento me despedi dele. Fui até a cozinha, minha mãe tava preparando o almoço, e ela tava de costas, a pia ficava bem na frente da porta, então ela tava de costas pra mim. E fazia muitos dias que a gente não se falava, a gente não trocava um A. Entre eu, minha mãe e meu pai. A gente não se falava. Tipo, estranhos dentro da mesma casa. O meu mundo se tornou meu quarto, assim, mesmo com a porta aberta. Eles também me respeitavam. Eu não podia fechar a porta do meu quarto, mas também eles me respeitavam, o meu espaço ali. E daí eu me despedi da minha mãe. Eu falei, tchau, mãe, tô indo pra escola. Jamais falaria que eu tava indo embora. E aí a minha mãe me ignorou como sempre, como das outras vezes. Mas eu sabia que eu tava indo pra nunca mais voltar. E ela não sabia. E eu saí da porta, saí do portão depois. E já com esse sentimento, assim, a adrenalina. É isso, não é? O que eu faço? Tudo. E aí, no meio do caminho, eu me arrependi. Bateu um certo arrependimento. E, nossa, e se não der certo? E se... E eu, tem que voltar. Escorpiana orgulhosa, eu não vou poder voltar atrás, eu não vou poder desfazer tudo. Você não falou com nenhuma amiga da escola, nada sobre isso? Não, porque não tinha, assim, não tipo, tinha amiga que eu confiasse, eu não tinha. Não tinha. Eu tinha colegas, mas amiga eu não tinha. Decisão totalmente solitária, assim. E nessa época, meu pai também, ele cortou tudo. Ele não cortou apenas o investimento com o colégio particular, ele cortou a terapia também. Então ele falou, não gasto mais nenhum centavo com você. Você não merece mais nenhum centavo meu. Você não merece mais nada vindo de mim. Então ele cortou tudo. E se ele não tivesse cortado a terapia, talvez até teria me ajudado um pouquinho mais a ter um equilíbrio emocional para continuar mais um pouquinho, pelo menos até completar 18 anos, ou esperar mais um pouquinho para ver se eu conseguia... De qualquer maneira, eu sairia de casa. Isso é fato.